Boa tarde, senhoras e senhores. Mais uma vez estamos nos encontrando aqui no Labilier. Esse é o nosso grupo de estudo sobre espiritualidade. E o tema de hoje é sobre os corpos humanos. Eu quero dar uma primeira introdução a esse assunto, abordando de uma forma bastante simples, para depois, através de uma conversa bem bacana, a gente aprofundar um pouco mais. Bom, todos os seres, incluindo nós, mas também os animais, as plantas e tudo aquilo que nos rodeia, é composto por possuem corpos materiais, que a gente pode ouvir, tocar, ver, sentir o peso, né? Mas os seres vivos, eles têm algo além daquilo que os minerais possuem. Eles possuem vida. Isso, apesar de ser bastante óbvio, né? Para muita gente, a vida não passa de fenômenos físicos que estão acontecendo dentro desses seres. Porém, quando uma planta morre, ou um mesmo animal, um ser humano morre, o corpo físico continua existindo lá, porém sem vida. E com o tempo, esse corpo vai se desmanchando sob a ação das forças físicas do ambiente. Claro que em algumas situações especiais, os corpos físicos conseguem se manter. A gente pode ver, por exemplo, em áreas muito secas de desertos, múmias que ficaram durante centenas de anos em cavernas, ou então, sob a ação da fumaça de vulcões, corpos humanos ficaram petrificados em Roma, né? Ou ainda fósseis que estão petrificados no meio de rochas. Mas, de uma forma geral, se a gente for considerar o tamanho do nosso planeta, quantos milhões e bilhões de anos que os seres existem por aqui, a gente não está soterrado sob uma pilha de fósseis, né? Na verdade, os fósseis eles são bastante raros. O normal é que os seres se desintegrem ao morrer. Isso significa, então, que ao morrer, algo que existia nos seres vivos deixa os seres vivos. Né? A gente pode considerar, então, que esse algo é o que proporciona aos seres vivos a sua forma e a sua funcionalidade. Podemos chamar isso de vida, ou corpo vital, corpo que dá a vida. De acordo com cada linha espiritualista, a gente pode até encontrar nomes diferentes, a gente pode entrar nesse assunto mais adiante, mas o que nos importa agora é só perceber que existe, além do corpo físico, algo que também pode ser considerado corpóreo, que dá vida a todos os seres vivos. Né? Então, temos um grupo de seres que não têm vida, ou pelo menos não têm uma vida aparente, que são os minerais, e todos os outros seres que têm essa vida, têm esse corpo de vida. Bom, os animais, além de vida, eles possuem também uma experiência interna, uma experiência de prazer e desprazer. E a gente pode perceber isso de forma bem evidente no contraste entre o acordar e o dormir dos animais. Então, quando eles dormem, eles estão participando da vida tanto quanto o reino vegetal. Mas quando eles acordam, eles passam a apresentar algo que os vegetais não apresentam, que é uma consciência de vida acordada. Eles passam a experimentar o mundo exterior com algo que está dentro de si mesmo. Nós, seres humanos, também temos esse membro, essa corporalidade que nos dá essa vivência. Nós podemos chamar isso de alma ou corpo astral. E ainda, os próprios seres humanos têm algo que os animais não têm.
o ser humano ele é capaz de identificar a si mesmo como uma entidade individual. Alguns animais, já mais evoluídos, até bem próximos dos seres humanos, possuem uma personalidade e até a capacidade, às vezes, de se reconhecer no espelho, por exemplo, né? Mas é algo ainda muito imaturo, ainda muito pouco desenvolvido, se a gente for comparar com a capacidade humana. E a gente pode observar quando um ser humano tem algum tipo de doença que afeta a nossa capacidade de memória, que a gente perde essa capacidade de se identificar quem somos. Então, essa capacidade os animais, de uma forma em geral, não possuem, que é a capacidade de se identificar como um eu. Então, a gente poderia dizer que os seres humanos possuem um eu que os animais não têm. Então, vamos recapitular. Nós vivemos em um mundo físico, onde os minerais possuem um corpo físico, os vegetais, além de possuírem um corpo físico, também possuem algo que lhes dá vida, que a gente pode chamar de corpo vital ou corpo etérico. Os animais, além de um corpo físico e um corpo vital, possuem um corpo astral, que lhe dá uma experiência acordada no mundo. E os seres humanos, que além do corpo físico, o corpo vital e o corpo astral, possuem também uma experiência de autoconsciência, que é o eu. Então, assim, a gente pode, vamos dizer assim, categorizar os seres, ou dividir os seres em 4 grandes grupos. Os minerais, os vegetais, os animais e os seres humanos, ou como alguns dizem, os hominais, né? Então, essa era a introdução bem básica para que a gente possa discutir depois vários outros assuntos super interessantes, mas para que a gente consiga ter uma linguagem bastante clara e que fique claro para todo mundo do que a gente está falando, né? Então, a Júlia agora tinha algo muito interessante para nos contar a respeito da corporalidade. Então, eu estava ouvindo aqui o que você estava falando sobre o corpo físico e me veio uma coisa interessante, assim, né? Porque o corpo físico, ele, ele precisa se manter, porque o corpo físico sozinho, ele se degrada, né? Como você falou. Então, ele precisa de ter alguma força interna ou externa para manter aquela estrutura ou aquela forma, né? Então, por exemplo, se a gente tem esse corpo interno, vamos dizer assim, né? Essa parte da vida, que seria o corpo vital, aí a gente consegue manter essa vida ali funcionando. Se esse corpo vital acaba, aí então o corpo morre. E nesses exemplos que você deu de a gente poder ver o corpo físico sem ele se degradar, teve alguma ação, alguma força externa, né? Que para manter ele ali, a petrificação, alguma coisa assim, porque o corpo naturalmente ele vai se transformar, né, para voltar a ser terra, para voltar a se degradar e se reintegrar ao planeta Terra, né, nesse ciclo, assim. Então, eu acho bem interessante da gente assim reforçar essa coisa do ciclo, porque o que está na Terra, o que está fisicamente aqui, está sempre passando por esses ciclos, né, de transformação. Ele nunca é estático, né? E o processo do corpo etérico, achei interessante você falar também que a gente não consegue fotografar, né, o corpo etérico e tal.
E tem uma curiosidade, porque os pesquisadores começaram a observar os campos eletromagnéticos do corpo e começaram a observar, lá pela década de 40, 1940, começou a ter muitas pesquisas nessa direção do bioeletromagnetismo, né? Então, teve um pesquisador, o Burr, que ele começou a pesquisar as salamandras e ele começou a observar que tinha uma direção, né? Tinha como é que eu vou te dizer? Existia um campo eletromagnético que tinha uma direção um eixo, vamos dizer assim. E ele começou a ver, onde é que começa esse eixo? Ele foi pesquisando esse eixo elétrico, né? E aí ele foi pesquisando, assim, foi voltando no desenvolvimento da salamandra, até que ele viu que no óvulo, né, antes de ser fecundado, já se manifestava esse campo eletromagnético. Então, ele, através dessa pesquisa e depois de outras que foram evoluindo, até com a fotografia, que era isso que eu ia falar, desse campo eletromagnético, que é as fotos Kirlian, né, de um pesquisador russo, eles começaram a perceber que existia como se fosse assim um modelo desse campo eletromagnético que quando aquele ser vivo, que poderia também ser uma planta, né, crescia, ele seguia a ordem desse modelo. É como se fosse uma matriz que já existia. Eles começaram a fazer fotos por exemplo, das folhas e observar que tinha como se fosse uma áurea ao redor só que era uma áurea eletromagnética, né? E aí ao redor dessa folha, né? E aí eles começaram a observar que, por exemplo, quando eles fotografavam essa planta no broto, né, até na semente, a imagem que vinha do campo eletromagnético, ele era da planta adulta já. E isso eu achei muito interessante, porque eles começaram a observar que era como se fosse justamente essa matriz que vai guiar aquela planta a se desenvolver dentro daquele padrão, né? E isso que ele estava falando desse campo eletromagnético, eu estou fazendo um paralelo aqui com esse corpo vital que você estava falando, né? Que enfim, o corpo que faz manter e crescer também o ser vivo, né? Então, como que um embrião, como é que as células sabem, né? Aonde que elas têm que ir e qual célula que elas têm que se transformar, né? Dentro do processo da embriologia para se transformar num ser humano, né? São questões ainda que não são muito claras na ciência, mas que está começando a fazer os pesquisadores estão começando a perceber esse campo eletromagnético como um corpo energético mesmo, que poderia ser essa forma antes do corpo físico, né? Que daria assim a diretriz para o corpo físico, tanto de uma planta, quanto de um animal, quanto também do ser humano, para se desenvolver. E a última coisa que eu queria falar também, que eu achei muito interessante, é que nessas fotos Kirlian, eles começaram a observar esses campos eletromagnéticos que eles tinham, era tipo uma radiaçãozinha, assim, né, que ia dando ao redor por exemplo, você poderia fazer uma foto do dedo, então ficava uma coroazinha em volta do dedo, né, naquela foto. E ali eles observavam o campo eletromagnético do indivíduo. E aí eles começaram a observar que quando a pessoa fica doente, aquele
campo eletromagnético começa a sofrer muita variação. E eles observaram também que essas variações poderiam ser vistas antes da pessoa estar doente. E que, assim, ou ela ia ficar doente, ou aquilo poderia ser tratado, né? E a pessoa nem chegava a ficar doente, como se fosse uma coisa que já está no campo eletromagnético da pessoa antes de se manifestar como doença no corpo físico, né? Então, acho que é isso que eu fiquei pensando aqui. Lembro de alguns experimentos feitos usando essa técnica de fotopirlia, onde pessoas que não tinham um membro, por exemplo, ao serem fotografadas usando essa técnica, aparecia no lugar onde deveria haver um membro o formato daquele membro faltante, na forma de uma energia eletromagnética que interferia ali e marcava no filme o formato do membro. Eles Isso! começaram a experimentar também, por exemplo, cortar uma folha. Então, pegava uma folha, cortava ao meio, tirava a metade da folha fora, e aí quando eles iam fotografar, aparecia a outra metade da folha na foto, junto com a metade que estava lá. Ou ainda, pegava uma folha grande, cortava um buraco redondo na folha, e aí dentro desse buraco redondo aparecia uma folha pequena na foto. Uma contra-imagem de uma pequena folha dentro desse buraco redondo, né? Então, E essa pequena folha, ela também teria um buraco. É como se ela tivesse sendo refletida a própria folha com buraco dentro da folha com buraco, entendeu? É como se uma fosse uma imagem imagem fractal, né? holográfica. É, uma imagem fractal, bem isso. E o nome desses experimentos das folhas ficou muito famoso, né? Que eram as folhas fantasmas. E isso foi muito estudado, principalmente nos Estados Unidos, porque muitos soldados perderam, né, as pernas, os membros, por causa das bombas e tal, e eles sentiam como se a perna ainda estivesse ali, né? Eles sentiam agonia, sentiam coisas relativas àquela perna amputada, né? E aí esses estudos foram mais aprofundados, justamente percebendo esse campo eletromagnético, né? O Jairo gostaria de fazer algum comentário? Sim, o que dá para entender em todo esse processo é que há realmente uma inteligência por trás de tudo, né? Tem pessoas que acham que tudo é muito materialismo e quando vai se analisar de forma mais cautelosa os estudos, a gente percebe que efetivamente não é obra do acaso, tem uma inteligência muito grandiosa por trás de tudo isso, que rege tudo isso, né? Então, como foi bem colocado, temos aí um magnetismo, temos outros corpos, que não é só esse corpo físico, né? O embrião, né, um feto, quando ele é fecundado, tem todo um processo de construção dessas células, porque elas, nos primeiros momentos, elas são idênticas, depois elas vão se multiplicando, transformando-se em outros tipos de células, em neurônios, enfim, e cada uma vai para o seu local adequado. Como elas sabem para onde elas têm que ir? Né? O coração começa onde, termina onde? Como é que essas células sabem o que tem que fazer? Justamente porque tem uma matriz energética envolvendo esse corpo para que possa a ele dar um molde adequado. Em alguns momentos, esses moldes ou esse campo eletromagnético já vem com alguma diferença, como, por exemplo, um bebê nascer sem um dos braços. Por que ele nasce sem um dos braços? Né? Algum propósito tem, e isso vem já desde da matriz, vamos dizer dessa forma, né? Do campo eletromagnético que moldou de alguma forma o corpo físico daquele espírito. Achei bem interessante isso que tu falou, porque
entender esses corpos está muito ligado com a medicina, com os processos, né? Também de adoecimento e de cura. E além do corpo vital que a gente está falando, né? Até me ocorreu aqui quando a pessoa entra em coma, que a gente fala que a pessoa está vegetando, né? Só para fazer um paralelo com aquilo que o Ângelo falou do reino vegetal, né? A pessoa está ali só mantendo o seu corpo e não está tendo as emoções, né? Não está ali se desenvolvendo. Mas o que eu queria falar é que, além do corpo vital já demonstrar as questões sintomáticas de processos que podem se transformar em doenças, também o corpo das emoções, né, muito fortemente vão estar relacionado com muitas das nossas doenças. E eu estava pensando aqui a diferença entre dor e sofrimento, né? A diferença da dor física é uma coisa, agora o sofrimento já é um processo assim emocional e até da própria mente que não necessariamente está ligado com a dor física, né? Mas como esses corpos estão todos o tempo todo interligados e um influenciando no outro, né? Então, eu acho bem importante a gente estar compreendendo justamente para poder estar se curando e entendendo processos de doenças. E várias medicinas antigas se baseavam justamente nisso, né? Se a gente for pensar a medicina chinesa, ela se baseia muito nesse corpo vital, que é um corpo energético, e vai falar e mapear onde que os canais energéticos vão estar passando com relação ao corpo físico e aonde que isso vai estar influenciando também, né? Então, eu acho bem importante a gente estar relacionando, assim, acho que tem tudo a ver relacionar com a medicina e com a doença e com os processos de cura nosso, porque entender esses corpos pode ser mesmo, né? Assim, boas saídas, né? A gente pode caminhos para boas saídas. Com certeza, a compreensão dessa estrutura humana é fundamental para que a gente possa não só trabalhar na área terapêutica, na área da saúde, mas também, como a gente vai ver mais adiante, quando a gente estiver lidando com assuntos ligados ao não físico, como sair do corpo, sonhos e vários outros assuntos que a gente pretende aos poucos ir abordando aqui no nosso canal junto com você, né? Então, para a gente poder, antes da gente encerrar nosso assunto, se a Júlia e o Jair quiserem ainda complementar um pouco mais esse assunto. Sim, Ângelo, eu fico um pouco curioso, né? A gente vai abordar isso mais à frente, mas saber, é possível ver, ou visualizar, ou sentir de uma forma mais intensa esses outros corpos? Porque o corpo físico é algo palpável, né? Para nós é algo bem tranquilo, porque nós estamos vivendo de uma forma intensa no físico. Então, tudo para mim, o que é físico é mais tranquilo, né? Qual o procedimento para a gente fazer esse tipo de visualização? Foi falado em sonho. Em sonho, a gente vê o plano astral, a gente vê esse corpo astral, esse corpo vital, né? De alguma forma a gente consegue ver esse magnetismo que está envolto ao corpo humano e aos seres. Tem alguma forma de podermos, de algum modo, percebermos ou ver tudo isso, né? São coisas realmente curiosas, e claro que a gente vai tratar sobre isso mais à frente, mas fica aí essa curiosidade, né?
a gente consegue hoje, de algum modo, ter essas percepções, essas visualizações. Tem pessoas que conseguem ver de uma forma mais tranquila esses corpos, sejam eles na carne ou fora da carne, ou seja, os vivos, ou como muitos conhecem, os mortos. Então, temos muito assunto bacana para tratar aí à frente. Então, eu tô com um pouquinho assim de defasagem do som, né? Tô meio ouvindo um pouco atrasadinha, mas eu acho que sim, acho que é muito curioso, tem muitas perguntas, né? E que a gente tem só algumas intuições ou algumas direções até dentro da pesquisa. Acho que a mecânica quântica, ela também veio muito a contribuir agora para esses assuntos que são pouco falados na física tradicional. Então, eu acho que essas perguntas que o Jairo fez ali são muito válidas, né? E tem a ver com aquilo que a gente indagou até no outro vídeo sobre o quanto que a gente também consegue desenvolver para poder visualizar. Talvez agora a gente não está tendo essa sensibilidade e os nossos órgãos físicos não estão alcançando, né, além do próprio corpo físico. Mas será que é possível nós próprios desenvolvermos a nossa capacidade para não só dormindo e não só num estado fora do corpo como uma viagem astral, mas acordados mesmo, ter a lucidez para ver isso e ser uma coisa real, né? Então fica a pergunta. Então, pessoal, muitas perguntas. Nós também temos perguntas, é claro. Estamos nesse caminho juntos e vamos com você. Aguardamos você no próxima semana, no próximo vídeo. E esperamos que você tenha gostado. Compartilhe conosco suas dúvidas no nosso site, no nosso canal do YouTube e nos nossos grupos através do WhatsApp. E estamos muito felizes de tê-lo novamente aqui. Né? Inscreva-se no canal para sempre receber as notificações. E muita gratidão no coração por poder trilhar esse caminho de crescimento junto com você. Esperamos que, ao longo dessa jornada, possamos descobrir juntos tantas coisas maravilhosas. Né? Então, um grande abraço a você, a todos. Obrigado, Júlia. Obrigado, Jairo. E até a semana que vem.